Então, vamos dar continuidade nos estudos de fatoração. Então, agora nós vamos ver a fatoração por agrupamento. Então, fatoração por agrupamento, nós utilizamos quando tem mais termos. Então, veja que, que nos exemplos que a gente fez no vídeo anterior, tinha até no máximo 3 termos, né? 1, 2, 3 termos. Nesses que a gente vai fazer agora, tem 4 termos. Então, 1, 2, 3, 4 termos. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar também a fatoração pelo fator comum em evidência e depois nós vamos fazer o fator comum em evidência novamente. Nós vamos fazer o fator comum em evidência 2 vezes. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro a gente tem que observar se o parzinho, o que eles têm em comum, parzinho com parzinho. Então, por exemplo, olha esses 2 parzinhos aqui primeiro. O que eles têm em comum? É a mesma explicação do vídeo anterior, sobre fator comum em evidência. O que eles têm em comum aqui? Eles têm a letra A, né? Aparece A aqui e A aqui. Então, vou colocar aqui o A como fator comum em evidência. Então, A, pontinho de vezes, abre parênteses e vai dividir. A ao quadrado dividido por A, vai sobrar A, certo? Porque, lembra que A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Dividido por A, corta A com A, por isso que sobra só o A. Vou copiar o sinal do mais aqui no meio. E agora vai fazer AB dividido por A. Então, AB dividido por A, corta A com A, sobra B. Fechou parênteses, certo? Agora, vamos olhar esses 2 parzinhos aqui. E eu vou colocar um sinal de mais aqui no meio, porque aqui tá com o sinal de mais. Agora, vamos observar esses 2 termos aqui. Então, esquece desse que a gente fez, a gente já fez. Agora, vamos olhar esses 2. Fator comum e evidência de novo. O que eles têm em comum? Eles têm a letra X, né? X aqui e X aqui. Aparece X nos 2. Então, vai ser o X que nós vamos pôr em evidência. Pontinho de vezes, abre parênteses e agora vamos dividir. Lembra que essa parte não precisa olhar. Então, vai fazer AX dividido por X. Então, AX dividido por X. Corta X com X, sobra o A. Vou copiar aqui o sinal do meio que é mais. E agora vai fazer BX dividido por X. Lembra que corta X com X, vai sobrar só o B. Então, ficou assim, certo? Agora, nós vamos fazer mais uma vez o fator comum em evidência. Nós vamos olhar agora esse termão aqui e esse outro termão aqui. Tá vendo que tá um termo grande aqui. Então, o que eles têm em comum? Neste termo e neste termo. O que eles têm de igual? Apareceu A mais B, né? A mais B aqui e A mais B aqui. Então, agora nós vamos pôr o A mais B em evidência. Agora é ele que está em evidência, porque apareceu A mais B nos 2 termos. Pontinho de vezes, abre parênteses e vamos fazer a divisão de novo. Todo esse termo aqui, dividido por A mais B, o que vai dar? Lembra que corta A mais B, corta A mais B, então sobrou o Azinho. Certo? Agora vamos olhar esse segundo termo, que é X vezes A mais B, dividido por A mais B. Então, X vezes A mais B, dividido por A mais B, corta, corta. Então, sobrou só o mais X. E pronto, terminamos. Então, ficou assim. Tá vendo que agora a gente só ficou com uma multiplicação, né? Do A mais B vezes o A mais X. Se a gente multiplicar tudo isso daqui, né? Fazer a distributiva, nós temos que chegar nessa expressão original aqui. Agora vamos fazer a letra B. Então, vamos olhar de novo, né? Olha esses 2 parzinhos aqui, né? Esses 2, esse parzinho. E olha esse outro parzinho. Então, vamos esquecer desse aqui por enquanto. Vamos olhar só esse. O que eles têm em comum? Eles têm a letra A, né? Nós tem a letra A em comum. E nós vamos pôr o 2 também em comum. Vai ser o A ao quadrado. Porque aqui é A ao quadrado e aqui é A ao cubo. E o A ao quadrado cabe no A ao cubo, né? Porque o A ao cubo tem 3, o A ao quadrado tem 2, então tá cabendo, né? Então, na hora da divisão, a gente vai conseguir efetuar a divisão.
Então, o A ao quadrado vai ser o nosso fator comum em evidência. Pontinho de vezes, abre parênteses e vamos fazer a divisão. 3A ao cubo dividido por A ao quadrado. Então, ó, vamos fazer aqui um esboço. 3A ao cubo dividido por A ao quadrado. Lembra que agora a gente não tem, no caso aqui, se você resolver fazer a divisão com o número, é 3 dividido por 1, certo? Porque quando não tem termo aqui na frente é o número 1. 3 dividido por 1 dá 3 mesmo. E A ao cubo dividido por A ao quadrado, vamos fazer aqui do ladinho, ó. O A ao cubo é como se fosse A vezes A vezes A, 3 vezes, né? E o A ao quadrado é como se fosse A vezes A, 2 vezes. Então, corta, 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 corta. Então, sobrou só o A. Então, o nosso resultado aqui de 3A ao cubo dividido por A ao quadrado vai sobrar 3A. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 3A. Vou copiar o sinal do menos. E agora vai fazer 4A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Então, 4A ao quadrado dividido por A ao quadrado. A ao quadrado e A ao quadrado estão iguais, né? Então, corta, corta. Então, vai sobrar só o 4. Fechou parênteses. Vou repetir aqui o sinal do mais. Agora, vamos esquecer aqui desse termo, né? Desse daqui. Vamos fazer agora o fator comum em evidência, de novo, só desses dois. Então, o que eles têm em comum? O 6 e o 8. Eles têm que os dois têm na tabuada do número 2. Então, vou pôr o 2 em evidência. Pontinho de vezes, abre parênteses. Vai fazer a divisão. 6A dividido por 2. 6A dividido por 2. Vai fazer 6 dividido por 2, que vai dar 3. E o A, como não dividiu, repete. Então, deu 3A. Vou copiar aqui o sinal do meio, que é menos. E agora, vai fazer 8 dividido por 2, que dá 4. Então, ficou assim. Agora, vamos fazer de novo o fator comum em evidência. Desse termão e desse termão. Tá vendo o que eles têm em comum? Tem o 3A menos 4, né? Que apareceu aqui nos dois termos. Vai pôr 3A menos 4 em comum. Pontinho de vezes, abre parênteses. O que vai ficar aqui são esses dois números que ficaram aqui fora. Então, é o A ao quadrado mais o 2. E fechou parênteses. Nosso último exemplo. Vamos olhar esse parzinho e esse parzinho. Então, olhando, esquece desse aqui por enquanto, né? Olhando esses dois aqui, eles têm a letra B em comum. Então, pontinho de vezes, abre parênteses. AB dividido por B, corta B com B, sobrou só o A. Vou copiar aqui o sinal do mais. 3B dividido por B, corta B com B, então sobrou só o 3. Vou copiar o sinal do mais. Agora, vamos olhar esse parzinho aqui. O que eles têm em comum? Eles têm que os dois têm na tabuada do 7. Então, vou deixar o 7 em evidência. Abre parênteses, divide. 7A dividido por 7, corta, corta, sobrou o A. Copio o sinal do mais. 21 dividido por 7, sobrou 3, né? Faz a divisão normal. Então, ficou assim. Agora, vai fazer mais uma vez o fator comum em evidência. Vai olhar esse termão, né? E esse termão. Então, o que eles têm em comum? Tem o A mais 3 em comum. Então, vou deixar o A mais 3 em evidência. Pontinho de vezes, abre parênteses. O que você vai colocar aqui dentro do parênteses é o que sobrou, né? Que é o B mais 7. Então, B mais 7. Então, ficou assim. Veja que todos a gente consegue chegar numa única multiplicação dos termos. Como eu disse, se você fazer a distributiva, multiplicar tudo, tem que voltar nessa expressão original aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais. Tchau!